Muito bem, gente. Agora sim, valendo nosso último encontro aqui desse capítulo, se podemos chamar assim, onde estudamos o complexo de Édipo e, naturalmente, não pararemos aqui, né? Em breve estaremos já propondo aí um novo título, um novo tema, sei lá, um novo livro para que a gente se reúna, ou então você que assiste às aulas gravadas também participe. E vamos lá, gente, página então de número 141, nós ficamos de continuar aqui no que diz, né, o Násio sobre as contextualizações aí das obras de Freud, de Lacan, naturalmente, sobre o tema do complexo de Édipo, não é? Vimos aquilo que o Freud ele nos fala, segundo esse olhar do Násio, e agora vamos para aquilo que Lacan ele propõe e o Násio naturalmente vai fazendo as suas aplicações. Então, partindo exatamente de Lacan e a simbólica do dom. Lacan põe a ênfase na simbólica do dom, seja o dom no sentido de demandar o objeto ao outro, seja o dom no sentido de dar o objeto ao outro. A menina entra no Édipo quando demanda o falo ao seu pai. O menino sai do Édipo quando, para salvar seu pênis, aceita largar o objeto a que se apega, tanto, isto é, sua mãe, ele renuncia então à mãe como o objeto de desejo. É na medida em que não possui o falo que a criança feminina se introduz na simbólica do dom. É na medida em que se trata de não ter ou não o falo, de ter ou não o falo, que ela entra no complexo de Édipo. O menino não é por aí que ele entra, é por aí que ele sai. No fim do complexo de Édipo, é preciso que ele faça dom daquilo que tem. Então a gente se depara novamente com a relação, né, do ter ou não ter. Naturalmente, o ele é mais específico, né, utilizando o simbólico, né, o objeto, se podemos dizer assim, o pênis, né? Enquanto o Lacan, ele não vai se deter especialmente ou especificamente ao membro, a esse objeto pênis. Então, são vivências diferentes a partir de um determinado momento. A gente viu lá no Freud que a menina vive o chamado pré-édipo, enquanto o menino já vivencia o édipo. Enquanto o menino sai, a menina entra. E a relação de demandar ou oferecer, né? Enquanto a menina não tem, ela demanda. E o menino, ao passar pelo Édipo, ele entende que agora eu vou dar, vou doar, vou de alguma maneira oferecer, enfim, esse falo que entendo ter. Seguindo, surgir dúvidas aí, turma, vocês perguntem, tá? Escrevam aí. Eu sei que a hora que a gente entra um pouco mais na seara de Lacan, às vezes fica um pouco mais complexo, né? Então, fiquem à vontade aí. Castração e privação. A castração é uma ideia, a privação é um fato. Ao olhar o corpo nu da menina, o menino pensa: ela foi castrada. A menina, examinando-se, constata: fui privada dele. Para o menino, a castração é uma ideia angustiante. A ideia de que o essencial pode lhe faltar, né? Ao passo que para a menina, a privação é uma constatação dolorosa. A constatação de que lhe falta o essencial
que ela julgava ter. Então, já falamos bastante disso, né? Nas aulas que se passaram, essa relação do eu tenho, e por ter, então eu tenho medo de perder, enquanto a menina eu não tenho, eu acreditava ter, e isso, na verdade, me frustra, me decepciona, né? E aí, a gente tem aqui os textos, né? Os fragmentos dos textos que o Nazi utiliza do Lacan. A privação é, em especial, o fato de que a mulher não tem pênis, que é privada dele. Esse fato, a assunção desse fato, tem uma incidência constante na evolução de que todos os casos que Freud nos expõe, ou seja, vou voltar aqui, tá? A privação é, em especial, o fato de que a mulher não tem pênis, que é privada dele. Esse fato, a assunção desse fato, tem uma incidência constante na evolução de quase todos os casos que Freud nos expõe. Então, é o Lacan ele constatando, né, de que maneira que o Freud, ele de forma recorrente, ele vai nos expondo isso. A castração toma por base a apreensão no real da ausência de pênis na mulher. As criaturas femininas são castradas na subjetividade do sujeito. No real, na realidade, naquilo que é invocado como experiência real, são privadas. Então, eu gosto de pensar, né, que isso retrata muito a sociedade, né? Ou aquilo que a mulher precisa entender e viver como sociedade, e as privações, né? Que naturalmente vocês mulheres acabam tendo. E de novo, né? Isso tem muito a ver com esse desenvolvimento, essa estruturação psíquica que faz com que há anos, há séculos, isso ainda esteja muito presente, né, na vida de cada um de nós aí, especialmente na de vocês mulheres. Seguindo, a própria noção de privação implica a simbolização do objeto no real. Indicar que alguma coisa não está ali é supor sua presença possível, isto é, introduzir no real a simples ordem simbólica. Primeiro, gente, eu gosto muito dessa ideia de a própria noção de privação. Então, que logo à frente aparece a tal da suposição, né? Indicar que alguma coisa não está ali é supor sua presença possível. Veja, isso tudo é algo que, de certa forma, vai passar muito pela fantasia, pela compreensão, pela noção, pela suposição de cada um, de acordo com aquilo que nos foi, de alguma maneira, estabelecido e proposto, né? Do tipo, quem tem, nota 10, está melhor, pode, está liberado a, enquanto quem não tem, então não pode, não tem, não é capaz, não é suficiente. Isso, então, essa noção de privação, essa suposição é algo que precisa ser, de alguma maneira, enfrentada no processo de análise, né? E a gente vê isso diariamente, não só na clínica, né? Mas na sociedade como um todo. Quanto à castração, na medida em que ela é eficaz, experimentada, presente na gênese de uma neurose, incide sobre um objeto imaginário, nenhuma castração é jamais uma castração real.
Então, de novo, essa ideia de que se cria um imaginário, se desenvolve um imaginário, uma certeza de que eu agora não sou, eu agora não posso, eu agora não devo. Eu tinha e deixei de ter. Ou, no caso do menino, né? Ufa, quase que eu perco o que tenho. Então agora, e como vimos anteriormente, eu passo a viver com medo, né? Enquanto a menina ela passa a viver com essa noção, essa suposição de privação. Lembrando que nenhuma castração é jamais uma castração real. Mas eu costumo dizer, né, que para a nossa mente, para a nossa percepção de vida e de existência, é como se fosse real, né? Porque tamanha a força desse imaginário, de que eu não sou, de que eu não tenho, de que eu tenho que ter medo de perder, então enfim, eu reprimo, eu deixo de viver, de fazer com medo e o quanto isso nos compromete na vida. Por mais que não seja real, é como se na realidade a gente enfrentasse, lidasse com isso o tempo todo. Não é assim? Né? Muito bem. Seguindo, o supereu, fruto do Édipo. Supereu ou superego, né? O supereu, herdeiro do complexo de Édipo, é uma figura da lei introjetada no inconsciente infantil e que dita como um mestre interior as escolhas decisivas e cotidianas da existência. A gente sabe que o superego é esse que se estabelece, né? E com base nessas figuras de leis, de autoridade, de moral, de ética e etc. Alguns têm isso mais forte, mais rígido, mais imperativo, enquanto outros menos, mas ele ali está, né? E veja, importante a gente identificar, né, no percurso do nosso processo de análise, o quanto de supereu nós temos, né? E qual a intensidade desse supereu, né? Aonde normalmente ele costuma se manifestar mais, atuar mais. Será que é mais nessa área da vida, é mais nesse sentido, não é? De que maneira? Assim como naturalmente no processo de análise daqueles que naturalmente eles nos procuram, né? Também teremos que ajudá-los a identificar, né? Primeiro a entenderem, né? Lógico, não necessariamente dando aula, mas entenderem o que é esse supereu, qual a função dele, etc. E qual a intensidade que se tem, né? Ele nos livra de muitas coisas, mas ele também o quê? Nos priva de tantas outras. Bom, e vamos lá. O fim do complexo de Édipo é correlativo da instauração da lei como recalcada no inconsciente. Mas não é porque foi recalcada que ela não permanece. E aí, vírgula, mas permanente. Está lá. Eu não me dou conta, mas ela está lá. No caso do menino, se eu isso, se eu aquilo, se eu bancar alguns desejos, pode ser que eu perca o meu falo, né? Isso está lá. Então esse meu supereu, ele vai me privando, ele vai me impondo que eu não vivencie algumas coisas. No caso da menina, poxa, eu achei que tinha, na verdade eu não tenho, então eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, ou vou em busca de ter isso de qualquer forma. Veja, essas manifestações pós-Édipo, né, com as atuações do supereu, de novo, elas podem ser um tanto quanto devastadoras, né? E o que é isso? A lei é baseada no real, sob forma desse núcleo deixado atrás de si pelo complexo de Édipo.
núcleo, entre colchetes aqui, né? Que sabemos se encarnar em cada sujeito sob as formas mais diversas, mais extravagantes, mais caricatas, que se chama o supereu. E é interessante porque, assim, a gente tem uma tendência a achar que o supereu ele está totalmente na ordem da instância ou do sistema consciente, né? E não é verdade. E vimos aqui, né, que uma vez que inconscientizado, ele ainda permanece. Então a gente tem inconsciente aí essas determinações, essas leis superegóicas, né, se podemos dizer assim, que vai de alguma maneira nos privar, que vai de alguma maneira nos frear, seja para aquilo que é bom ou não. Lembrando que o ego vai ter esse trabalho, né, de fazer essa mediação aí e tal. Mas o fato é que isso está lá, né? Por mais que a gente não perceba, e sim, nós não percebemos algumas imposições. A gente acha que isso é o normal. Não, já sou assim desde sempre. E aí vem aquelas imposições, ou então aqueles ensinamentos, né, que a gente vai pegando lá do grande outro, ou do outro O maiúsculo e dos outros O minúsculos, do tipo, isso não é legal, isso não pode, isso é pecado, isso é aquilo outro. E a gente vai formatando, né, esse nosso entendimento da existência, e quando a gente se dá conta, aquilo é algo que a gente fala, não, isso sou eu. E a questão é, será que, e por mais que se entenda que é você, é o que você gostaria que de fato fosse? Você quer manter isso? Porque muito daquilo que a gente diz que é, gente, é por conta desse outro, né? Esses outrinhos aí, outrão, outrinho, né? Outrinhos que nos ensina, né, que nos impõe algumas crenças, algumas certezas e etc., que se tornam em privações e por aí vai. Portanto, importante o quê? Olharmos para isso. Com qual intensidade, com qual caricatura que o seu superego ele se manifesta aí. É uma caricatura mais paterna, mais materna, mais religiosa, mais o quê, né? Então, importante olharmos para isso, entendendo que ele está aí, inconsciente ou em alguns momentos até mais consciente, mas ele está aí, ok? Deixa eu aproveitar para dar o bom dia aqui para a Camila que chegou, a Danila que abriu a câmera, a Tati Moschella que também chegou por aqui. Deixa eu ver se mais alguém, né? Que eu comi bola aqui. Milene também chegou por aqui. Milene, minha aluna de trabalho, uma das minhas alunas de trabalho aqui em todas os nossos encontros. Muito bem. Página 143, seguindo, né? O Édipo, uma figura do edual, não, né? Do ideal do eu. Mas é uma espécie de edual, já que é ideal do eu, então a gente troca o i pelo e fica quase lá, né? Para Lacan, o Édipo é uma via normativa, uma das figuras possíveis do ideal do eu. O ideal do eu é o tipo viril ou o tipo feminino que o menino e a menina estão destinados a assumir. Que coisa, hein? E aí, ele nos traz aqui, né, os fragmentos do Lacan. Há no Édipo a assunção do próprio sexo pelo sujeito. Isto é, para darmos os nomes às coisas, aquilo que faz com que o homem assuma o tipo viril e com que a mulher assuma um certo tipo feminino. A virilidade é
E a virilidade e a feminização são os dois termos que traduzem o que é, essencialmente, a função do Édipo. Encontramos-nos aí no nível em que o Édipo está diretamente ligado à função do ideal do eu. Então, é interessante porque o Lacan, ele pelo menos, né, nos parece olhar, reler o Édipo sem tanto uma conotação, que a gente até chega a perceber no Freud, do sexual, né? Mas, de verdade ou de fato, estabelecendo como, olha, isso vai se tornando uma norma para a existência, para o estilo de vida e tal. Não que o Freud ele determine ou ele limite a questão do sexual, né, turma? Mas a gente vê que o Lacan já não utiliza mais o termo pênis, ele tira essa ideia e também ele vai nos apresentar aí outro tipo de manifestação do Édipo, que é essa do ideal do eu. Então o homem tem que ser o viril, né? Enquanto a mulher, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser aquela tipo feminina, mais doce, mais meiga, mais alguma coisa do tipo. E lógico, isso tudo de acordo com a vivência, a existência, a experiência que se tem, né? Com os nossos outros aí, né? Esses que de alguma maneira, desde sempre, né? Esses objetos primordiais aí, esses primeiros, mãe, pai, os cuidadores, vão nos ensinando sobre isso é isso, aquilo é aquilo. Homem isso, mulher aquilo, e por aí vai. Logo, não basta que o sujeito, depois do Édipo, desemboque na heterossexualidade. É preciso que o sujeito, menino ou menina, desemboque nela de uma maneira tal que se situe corretamente em relação à função do pai. Eis o centro de toda a problemática do Édipo. E aqui, gente, nós temos só, lembrando, né? Nós temos aqui a indicação da bibliografia que está à frente, né? Que eu digo que, se vocês entenderem que deve, né? Eu acredito que entendem, caramba, e deixa eu ir um pouco além disso, né? Deixa eu ver o contexto disso que o Nasio nos traz aqui de Lacan, para que eu, cara, entenda um pouco mais dessa fala, dessa abordagem que o Lacan faz em relação a eis o centro de toda a problemática do Édipo e tal. Lembrando que o Lacan ele vai ter um olhar, sim, um pouco diferente, e para muitos muito diferente daquilo que é o Édipo em Freud. Mas sabemos, né? O ideal do eu está aqui para todos nós, né? Você possivelmente tem aí na sua cabecinha, na sua mente, né? Que tipo de mulher você deve ser? Ou que tipo de mulher você deveria ser? Ou que tipo de mulher eu não deveria, mas eu gostaria de ser? Versus a mulher que não é, ou que acredita que não será. Assim como os homens também, né? Puxa, devo ser isso, mas na verdade eu gostaria de ser isso. Então, resultado do Édipo, né? Veja, para que eu perceba isso, entenda isso em mim, eu preciso naturalmente entender a minha cena edípica, né? A minha vivência edípica, de que maneira que foi, e por isso que o tema complexo de Édipo seja nesse olhar mais freudiano necessário, porque é a base, né? É o primeiro ali, etc. Mas também, apresentado aqui pelo Nasio em Lacan, são fundamentais, ok? Eu só fiquei olhando o sorrisinho de vocês, né? Na hora que eu falei, a mulher que gostaria de ser. Não aquela que deveria ser. Ah, eu vi um sorrisinho assim, se eu pudesse. Poder pode, né, gente? A questão é, será que deve?
Muito bom. Seguindo, gente. A castração é transmitida de pai para filho. Olha aí. E aí o Nas vai escrever, né? Que é ser castrado se não constatar dolorosamente que nosso corpo e nossos desejos são limitados, né? Tati ficou arrasada agora. O pai que tive, o pai que sou e o filho que me sucede, todos devem assumir as castrações impostas. A gente vê isso, né, gente, na sociedade, ou o tempo todo, não? Porque na minha família, né, eu tenho que honrar o nome, o sobrenome, o negócio, né, aquilo que meus antepassados. Aliás, o Freud vai escrever um pouco a respeito disso, e essa ideia que muito se carrega hoje em dia, em especial, né, que é essa ideia do honrar os meus antecedentes, né, honrar aqueles que vieram antes de mim e etc. Isso pode ser muito custoso, porque quem disse que eu vou dar conta? E aí eu estabeleço uma cobrança de que eu preciso honrar aqueles que vieram antes de mim, que sofreram e passaram por isso tudo, né? Eu tenho esse compromisso isso pode ser extremamente pesado, muito custoso, e uma vez que eu não dou conta disso, eu fico como? Eu fico super egoiquizado. Acabei de inventar aqui uma palavra, que é exatamente um ser culpado, porque eu não dei conta, eu falhei. E você falhou em quê? Falhei na missão de honrar os meus antepassados. Falhei em isso, falhei E será que falhou mesmo? Será que isso é seu ou você entendeu que era seu? E inclusive agregou aí, né, a sua ideia de ideal do eu, né, de eu ideal, e aí passa a vida, gente, nessa ideia de que eu tenho que, aliás, que alguns, e eu já ouvi isso, né, a minha missão de existência é fazer com que aquilo que os antepassados, então agora, a partir de mim, será que isso é seu, né? Ou de fato você assumiu isso por conta dessa espécie, né, de herança genética, de herança psíquica, em especial, né? Em viver as castrações ou essa castração imposta, por aquilo que é o meu sobrenome, que é a minha história de vida e tal. Inclusive, há muitas religiões que impõem isso com mais vigor e tal. Então, movimentos políticos e tal. Então, é importante observarmos isso, né? O quanto de fato é seu ou precisa ser seu. E o quanto não, isso não é meu, não precisa ser meu. E cada um aí, no seu processo de análise, vai acabar identificando, né? Mas é uma realidade que está aí. Então, veja, todos devem assumir as castrações impostas. E aí, Nasio apresenta aqui um fragmento do Lacan, né? A castração que atinge o filho não será também o que o faz ter acesso pela via justa ao que corresponde à função do pai? Não é à toa que a gente vê, né, muito aquela história, especialmente da avó, né, ou do vô, dizendo assim, você ficou muito igual ao seu pai. Você ficou muito igual ao seu pai. Ah, mas é só o menino? Não. A menina ouve também, ela pode ouvir, você ficou muito igual ao seu pai. Você tem o jeito. Você é mãe ou você é pai igual ao seu pai, né? E isso nem sempre é
no que diz respeito ao legal do pai, mas também ao que não é tão legal do pai. Vimos isso lá atrás, né? A necessidade da identificação, né? De uma vez que eu não fui possuído ou possuída pelo meu pai, eu quero sê-lo, eu quero ser igual, eu quero ser o meu pai, né? E não é isto mostrar que é de pai para filho que a castração se transmite? Aquelas frases, né, gente? Filho de peixe e peixinho é. Ah, eu sou assim porque eu sou filho de não sei quem. Ah, meu pai, né, aquilo que eu digo sempre, meu pai, meu avô, meu bisavô, sangue italiano. Então eu tenho sangue italiano, é por isso que isso ou aquilo outro, né? Então importa entendermos que essa castração, gente, ela está aí. Ela é um tanto quanto hereditária, né? E a questão é o quanto disso eu devo manter, né? Porque, lógico, não dá para se livrar de tudo, de forma nenhuma, né? Mas o quanto disso eu devo ter, o quanto disso eu preciso elaborar melhor, de repente dar novas significações e por aí vai. Quem disse que Aurélio Gonzalez Júnior, que é o meu caso, precisa viver, né, essa castração de Aurélio Gonzalez, que foi o meu pai? E aí existe essa questão do nome, né? Que se a gente não tomar muito cuidado, a gente assume um significante do outro, já que o seu significado é o dele, né? Do tipo, o mesmo nome, então vamos, né, manter. Aliás, que é comum até as famílias, né? Elas colocarem isso, né? Fulano de tal filho, fulano de tal neto, fulano de... E assim vai, do tipo, ó, segura aí, mano. Você tem que continuar essa castração que nos foi imposta lá por, sei lá, Dom Pedro -1, depois -0, depois 1, depois 2. E a gente tem que, né? A gente tem na atualidade, né? Na família inglesa, né? A gente vê lá, né? A Rainha Elizabeth com o príncipe Charles, que se torna rei, que tem os filhos, um filho parece que não quer muito saber disso e é mal visto, é excluído da família, mas, enfim, eu imagino o conflito que... E agora eu não lembro se é o Harry, meio qual deles que é. Imagina o conflito, caramba, eu estou abrindo mão, será que eu deveria? Não, não deveria, mas é o que eu quero. Não, eu casei com uma mulher que não era da linhagem, mas, cara, imagina o conflito disso. Mas a gente não precisa ser filho de rei ou enfim, ou de princesa, né? Isso está aí, né? Isso está aí. Importante olharmos e elaborarmos isso. E quando pais, né? Enfim, eu não sou pai, mas a gente lida com pai e mãe o tempo todo. Eu também não imponho isso aos meus, né? Ah, meu filho tem, minha filha tem que... Segura essa castração aí, ó. Se eu não tive, você também. E por aí vai. E vamos em frente, gente? Olha, já tá acabando, né? Gente, já tá acabando o livro, olha só. Triste, não? Que morte horrenda. Douto e o interdito do incesto. Douto pede aos pais que assumam a castração de não considerar seus filhos como prolongamento de si próprios. Douto, gente, é naturalmente uma psicanalista, né? Que traz um olhar muito importante no que diz respeito à psicanálise a partir do infantil, né? Então ela tem um olhar muito interessante. François Douto, né? Fica aí
Indicação. Os pais gostariam de manter o domínio sobre seu filho. Será? Mãe que está aqui, pai que está aqui, será? Não é possível. Os pais gostariam de manter o domínio sobre seu filho e de inscrever os frutos da experiência deles em seu pensamento. Nunca que a Cidinha fez isso com a Aline. Imagina. Acha que a Tati fez isso com o Aaron? Imagina. A Camila com o Lucas? Imagina. Não, né? Isso é trapacear com o interdito do incesto. Às vezes eu gostaria que minha mãe assistisse essas aulas e, sabe assim, ele deve livrar-se de tudo que lhe foi inculado pelos pais. Desculpa, inculcado pelos pais. O Aaron tá aí, Tati? Chama ele um pouquinho aí que eu preciso dar uma palavra com ele. E a gente faz análise, né? Enfim, a gente sabe que muito da nossa análise vai passar por aí, né? Deixa eu me livrar do que foi inculcado por papai e mamãe. Abandona pai e mãe. E tem mãe e tem pai que fala assim, não é possível que um dia vai me abandonar. Não é possível, o que será de mim? O que será desse pequeno que vai se tornar-se adulto sem mim? Não dará conta da existência, né? Faz um drama, né? Eu, até abrindo aqui, né? Aí, se necessário for, depois eu apago aqui. Mas, enfim, hoje minha mãe, logo cedo, né? Já me mandou uma mensagem e, enfim, ela mudou, voltou para São Paulo. Ela, assim, ela não para, né? E isso traz um monte de prejuízos e consequências. Então ela mudou para o interior e agora voltou para São Paulo. E aí ela morava em um apartamento que é do meu irmão, etc e tal, que não tinha alguns custos, e agora o meu irmão, ele disponibilizou do apartamento e não deu, né? Então aí o que tivemos que fazer? Alugamos um apartamento aí para ela. E naturalmente tem custo, né? E aí logo ela já mandou, assim, tanto do tipo, olha como ficou caro. E eu só respondi assim, bom dia, mãe, porque eu já conheço a peça, beleza. Aí eu preciso ir lá, acho que eu vou amanhã até, né? E aí eu falei, mãe, eu vou amanhã aí, tal coisa, tal. E aí ela pediu para que eu e a Alessandra a gente comprasse um celular aí para ela, a gente comprou, chegou, eu vou levar amanhã. Aí eu falei, mãe, você quer que eu já abra e veja se está em ordem e tal? Ela falou assim, lógico, porque tudo que é meu é seu, mas tudo que é seu é da Alê. Entenderam? Aí o que eu faço? Quando eu aguento, quando eu não aguento eu respondo. Mas é isso, né? Tem que ser assim, do meu jeito, para mim. Isso é terrível, hein, gente? Ela é uma figura, né, Tati? Eu espero que você não se identifique. Nunca. Do tipo assim, gente, isso é uma trapaça, né? Eu gosto disso. Isso é trapacear com o interdito do incesto. Ué, rompeu. Não é assim? Então abandona pai e mãe, o que não quer dizer que ele não descobrirá a sua herança de outra forma. Ele próprio engendrando a partir do que ouviu, não de seus pais, mas de sua experiência, de outras pessoas na vida, sob a condição de que isso não seja obrigatório, não esteja na corrente de uma aliança amorosa. Adulto, ela é
ela é muito importante, eu diria, para a psicanálise, né? Agora veja, gente, uma vez que foi feita a castração, devemos bancá-la de alguma forma. Lógico, não dá para percebermos tudo o tempo todo. E é por isso que a gente faz análise, inclusive, né? Porque a gente leva, né, as nossas certezas, as nossas teses e tal, e os nossos analistas que sofrem, né? Eles nos ajudam, então, né? Isso, aquilo, e aí você fala, puxa, achei que era e tal. Mas eu acho isso muito interessante que a doutor diz que a experiência. Quem disse que, do tipo, né, ainda dentro desse exemplo que dei, quem disse que eu não percebo essas falas da minha mãe? Quem disse que os filhos, né, os nossos filhos, também não vão precisar viver, experienciar para saber? Não, mas ai, tadinho, meu, deixa eu ajudar, porque. Então, veja, e cuidado, né? Para não burlar esse incesto. E naturalmente, gente, isso após minimamente bem elaborado, ajudarmos os nossos analisandos nisso, porque hoje se ouve muito falar, exemplo, né, de mãe narcisista, né? Como se não houvesse, não existisse o pai narcisista. Não, mas é mãe narcisista, esse é o diagnóstico, né? Então, assim, do tipo, eu já ouvi até assim, esse pai é mãe narcisista. Assim, gente, enfim, é para dar risada, né? Tem que ser, né? É o filho da mãe, né? E aí vai, etc e tal. Então, assim, é algo que, na verdade, a princípio para a criança dá uma certa base, né? É normativo, estabelece o caminho, isso para a criança é importante, né? Bom, mais ou menos eu sei o que eu devo fazer e para onde eu devo ir, porque meus pais me ensinaram, né? O meu pai disse que isso é certo, isso é errado, né? Tem gente que bate no peito e diz assim, não, eu aprendi com meu pai que homem não leva desaforo para casa, um exemplo. Agora, o que é não levar desaforo para casa? É dar com a cadeira nas costas de outro? Entendem? O que é não levar desaforo para casa? Então, é algo que é complexo, mas que a gente precisa elaborar no nosso processo de análise e, naturalmente, ajudar com que os nossos analisandos eles percebam, enxerguem isso neles também e de que maneira que eles vão levar isso e com a experiência deles. Deve sempre romper, abandonar, nunca mais ligarei para meu pai, porque. Não sei. Não, mas o Édipo castrou, nunca mais fala comigo, porque todo mal da existência é por causa do meu pai. Será? Agora, ficar lá o tempo todo, será? Entendem? Que fala da experiência, gente. Cuidado com aquilo, né, que a gente ouve desse outrão, né, ou maiúsculo, e dos pequenos outros, os outrinhos ali, é assim, a vida é isso, a vida não é aquilo, você tem que, porque não sei o que, mãe tem que fazer isso, pai tem que ser assim, filho tem que isso, eu não sei vocês, mas às vezes me dá uma preguiça, assim, eu falo, gente, calma, deixa eu respirar um pouco, né? Deixa eu entender, né? Eu vivei, bom, é verdade, minha mãe tinha razão, ou é verdade, minha mãe estava totalmente errada, mas agora eu sei, eu experimentei, né? Então, resultados do Édipo, gente. A gente viu aqui, acho que foram 18 encontros, né? Esse é o 18º, é isso? Enfim, a gente viu em 18 encontros as consequências, né? Os resultados do complexo de Édipo na nossa existência. E estamos falando de 2024, né? De um conceito que é
que é vindo do século XIX, meio que exposto no século XX. Então, assim, tá aí, né? E a pergunta que não quer calar é: o que faremos com isso, né? Do tipo assim, vou querer meu certificado, né? Que eu fiz o curso e legal. Mas eu penso que a pergunta é: o que eu vou fazer com isso? Na minha vida, e naturalmente isso vai chegar na minha clínica, né? Eu entendo como um tema muito crucial o complexo de Édipo. A gente viu aqui as múltiplas formas que ele se manifesta e que ele nos afeta, né? É bom a gente pensar, né? Quem sabe refletir a respeito disso. Gente, voltando aqui para o livro, a gente chega ao final, aqui na página de número 144. Por quê? Porque a partir da 145 a gente tem as referências, né? Que vimos até aqui, aliás, que fica aqui enfim, aquelas pitadinhas de deixa eu entender da onde vem, onde que está, para que eu me aprofunde. Então a gente tem um vasto material para estudo, né? Seja em Freud, mas também em Lacan, e aquilo que o Nasio chama de seleta bibliografia sobre o Édipo, né? Freud, Lacan, ele traz aqui o índice geral, né, daquilo que vimos, e então, na página de número 156, a gente finaliza aquilo que chamamos de encontros de leitura e comentários do Édipo. Queria ouvi-las, já que não temos meninos aqui no ao vivo, né? Naturalmente os meninos estão aí no gravado, assistindo a aula gravada, mas eu gostaria de ouvir você, menina, que gostaria de falar. De que maneira que isso tudo, né, repercutiu em você, ou não repercutiu também, tá tudo certo, para que a gente se despeça com aquele gostinho de quero mais, né? Lógico, outro tema, mas com esse gostinho, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Foi muito bom, outros virão. Nos vemos nas aulas, ou nos encontros, ou enfim, em algum lugar. Tá bom? Fiquem bem, um beijo para vocês e até a próxima.